pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. E você sabe que hoje, eu contei, hoje nós estamos com o programa número 59. Olha. Nós estamos no ar desde março de 2011. Então você querendo assistir esses 59 programas, eu até pensei o que nós vamos discutir no 69. Né? 69. No programa 69, o que nós vamos discutir? Bom, você está aqui no programa Doutor do Sexo, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na maravilhosa TV, tvabcd.com.br, tá? E vamos falar de tudo sobre sexo. Temos um convidado hoje maravilhoso, vamos falar de um assunto que vai te interessar, e se não te interessa, você pode discutir com outras pessoas, porque é muito ligado à diversidade sexual, muito interessante mesmo. E lógico, você está curtindo aí o Facebook, já avisa um amigo, fala para ele participar, para fazer uma pergunta, porque realmente nós queremos saber a sua opinião. Esse programa é feito para você e é para falar sobre sexo e sexualidade. Oi, Samantha, tudo bem? Tudo bem, boa noite para você que está aí nos acompanhando. E como o Celso falou, hoje o nosso programa está muito interessante. Então, se você tem alguma pergunta relacionada ao nosso tema ou não, mas que é de sexualidade, não deixa para depois, né? Porque o que importa é você não ter dúvidas para você poder ter uma sexualidade consciente e prazerosa e feliz. O tema hoje é segredos do desejo sexual. Nós não vamos falar só do desejo, nós vamos falar sobre vários assuntos, é muito interessante. Nós vamos, no segundo bloco, nós já vamos ter um convidado, um psicólogo assim, de altíssimo nível, o Breno Persestolato. É um nome, depois você vai falar, Breno, com mais detalhes, esse seu sobrenome aqui, que já é meio até sexual esse meio nome, entendeu? Tá? Ele é terapeuta sexual e vamos discutir bastante o assunto e vamos falar sobre o desejo. É bom falar sobre desejo sexual, né, Samantha? É muito bom, né, Celso? Afinal de contas, é onde tudo se inicia, né? Nós vamos falar de homossexual, nós vamos falar de bissexual, de transexual, vamos falar de pansexual, um monte de assunto aí ligado ao desejo, né? Exatamente. Chama o pessoal para dar uma acordada e fazer os seus depoimentos, Samantha. Então, olha, você que tem algum depoimento, você que tem alguma pergunta, por favor, faça a sua, participe aqui, convide seu amigo que vale a pena, hein? Vamos aqui então entrar dentro do assunto, já mostrando alguma coisa para vocês. Estou pedindo aqui para a técnica colocar o nosso, e que é justamente o nosso tema, que é segredos do desejo sexual. Queria já passar para o primeiro aí, que ele vai falar então já algum assunto para o próximo, do que depende o desejo sexual. Né? Desejo é até uma forma, é difícil de se expressar. Você tem desejo, mas você não sabe explicar bem como que ele funciona, né? Porque a gente tem os sentimentos, e muitas vezes os sentimentos a gente não sabe explicar. Agora, o desejo, ele está ligado a sentimento e também ligado ao físico. Então, você vê, o desejo depende da anatomia. Como é que depende da anatomia? Porque ele depende também da sua resposta hormonal. Então, tem um físico na história. Então, ele depende do físico, de uma resposta química, uma resposta ligada aos 5 sentidos, que vai dar uma repercussão para você. Ele está ligado ao emocional, mas ele também tem uma resposta química. Se você bloqueia essa resposta química, você vai bloquear o desejo. Está ligado à sedução, está ligado a fantasias, ligado a fetiches, pode passar ali para o pessoal acompanhar. E está ligado ao psique, que é o psicológico. Então, você vê quanta coisa, desde o físico, que eu representei aqui pela anatomia, ao comportamento, ao seu desempenho da sua própria sexualidade, ligado à sedução, fantasias, fetiches, que está dentro do psicológico, e a sua própria psique. Samantha, você acrescentaria alguma coisa? Você acha qual que é o mais importante aí, dentro desses itens, para o desejo sexual? Olha, eu acho que todos os itens são importantes, mas um que eu classifico bastante é a fantasia. Né? Eu acho que o poder da pessoa fantasiar, se imaginar, vai de encontro com a liberdade sexual e com a liberdade de você poder querer estar com o outro, né? E às vezes, mesmo quando uma pessoa está lá com uma inibição, se força a fantasia, pode ser que esse desejo venha, né? Pode ser algo que venha natural. Eu quero, assim, dentro dessa introdução, Samantha, que as pessoas, assim, que estejam nos vendo, que comecem a colocar aqui dentro as orientações sexuais. Eu quero que você comece a pensar na heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, dentro desse aspecto, ou seja, da anatomia, do fetiche, da fantasia. Será que todos têm fantasias semelhantes? Será que todos têm fetiches semelhantes? Será que está ligado ao fetiche, a alguma alteração dentro do seu corpo, né? Das suas respostas
física no sentido de hormonal? Será que o hormônio interfere na orientação sexual? São dúvidas que podem passar pela cabeça das pessoas, né? E que é um assunto pouco discutido. Por isso que nós estamos trazendo aí uma pessoa de nível para discutir isso depois com vocês. Eu acho, Samantha, que a psique aí, o psicológico também tem uma influência muito grande, né? Com certeza. Porque os pacientes que nós pegamos como terapeutas sexuais no dia a dia, a grande maioria deles, independente da faixa etária, logicamente, está ligado ao emocional. Né? Dinâmica do casamento. Você acha que as pessoas estão com uma dinâmica boa no dia a dia para estimular o desejo? Olha, de um modo geral, eu acredito que não. Né? Eu acho que as Difícil, pessoas, depois que se casam, elas acabam investindo em tantas outras coisas e esquecendo de investir na relação, principalmente na relação sexual. E acha que depois tem que funcionar normalmente. Né? Não funciona. Pode olhar para o pênis, falar, funciona, endurece. Ele não vai endurecer não, se você mandar. É a sua cabeça que tem que mandar. Né? A sua cabeça tem que estar boa para que você tenha a sua resposta sexual, sua própria. Mas tem tanta interferência do dia a dia, preocupações, estresse, né? Aí é a política no meio, é o desemprego, é o gasto, é tanta preocupação que a gente vê nas pessoas hoje, o estresse, que você bloqueia a resposta sexual. E você? Quanto você está investindo na sua sexualidade? Como é que está o seu desejo sexual? O pessoal, será que vai falar? Olha, o Ricardão Lacre já está aqui para falar. Esse cara é demais, ele está todo o programa com a gente, hein, Ricardo? O que ele falou agora? Ele está dizendo, em relação ao fetiche, gosto quando minha índia se veste de leoa e, como eu já disse em outros programas, adoro caçarela. Mas olha, Ricardão, esse tem uma fantasia, porque, para quem não conhece, o Ricardão é lá de Manaus, né? Acre. Do Acre, então lá tem leoa, tem tudo, né? Leão não tem, né? Porque lá não tem, lá tem... Tem ele, né? Ele pode ser o leão. O leão é o leão e a leoa, porque isso é só lá na África, né? Não tem aqui no Brasil. Mas você vê que a participação dele sempre um depoimento legal, né? Depoimento positivo, né? Ele nunca falou algo negativo. Não, para ele, para a Índia dele, a sexualidade é perfeita, até porque, segundo o relato deles, eles investem muito na fantasia, no erótico, na vida doce e na sexualidade. Então, eu acho que esse depoimento deles, eu acho que é muito bonito, muito interessante e é muito legal, porque parece que a relação deles é sempre num crescente, né? Não tem rotina. Olha, eu estou convidando mais pessoal do Acre para saber se o Ricardão é tudo isso lá mesmo, hein? Eu estou querendo saber, porque o Ricardão nunca mandou uma foto, hein? Nem o nome dele deve ser esse, mas você põe o nome que você quiser, né? Porque nós vamos responder todas as suas perguntas. E, aliás, eu estava falando do programa número 59, você pode assistir todos esses programas. Sabe como? Você vem aqui, entra no site, na tvabcd.com.br, você lá se cadastra rapidinho, é só pôr lá o seu e-mail, o seu nome, e depois você vai, procura os programas anteriores, tem da parte sexual, mas os vídeos anteriores, você pode assistir todos os programas. Os 59 programas estão lá. Aliás, no próximo, no número 60, nós vamos fazer alguma coisa diferente aqui. Imagina o que nós vamos fazer no 69 quando chegar lá. Pode passar o próximo aqui, por favor. Bom, nós temos a pergunta da Soraya, ela está dizendo que ela descobriu que o marido dela traiu e depois disso ela não quer mais transar, mas ela também não quer separar. O que ela faz? Olha, eu acho que aí é uma pergunta também, tá? Você pode dar a sua resposta como psicóloga, mas eu acho que é uma coisa muito pessoal. O que a gente pode dizer é que tudo o que acontece interfere na sexualidade, né? Então a traição é uma coisa muito complicada. Porque uma traição pode ser uma traição mesmo, até hoje a traição do próprio computador, se é questionado uma traição ou não, de ficar vendo um vídeo, assistindo, participando de uma conversa, do chat, qualquer coisa desse tipo. Mas a traição sempre traz coisas negativas. Porque quando você gosta de uma pessoa, não precisa ser um amor obrigatoriamente, mas você gosta, tem vínculo. O ser humano, ele tem um pouquinho de vínculo de poder, né? Ele quer tomar um pouquinho de conta. Então, quando já teve até alguma intimidade, já tem uma vida sexual, que é uma intimidade grande, então esse poder ele fica um pouquinho maior. Então a pessoa se sente como se foi colocada de lado. Traição, ela é ruim, sempre é ruim, eu acho. Não só uma traição sexual, mas uma traição de amigos, uma traição qualquer, né? Um comercial sempre é negativo. Então, coisa para vocês pensarem, conversarem. E se a sexualidade não está boa agora, tudo bem. Eu acho que vocês têm que acertar muito mais a dinâmica do casal para depois, então, acertar a sexualidade. Eu concordo. Eu concordo com você e acho que, assim, na realidade,
traição é como você disse, um assunto muito complicado, né? E aí, eu acho que assim, você de repente se desfazer disso, acho que para você poder viver junto, precisa realmente passar por cima disso, você se refazer, você se reconstruir a sua sexualidade. No momento que você descobre você não querer mais, e dependendo até do contexto que foi essa traição, de querer anular sua vida sexual, pode ser. Agora, a gente tem que ver se a parceria aceita viver como amigo, né? Se a parceria aceita, tudo bem, eu acho que vale tudo. Agora, nem sempre, né, os dois querem viver, porque faz parte do casamento a vida sexual. Então, acho que aí é onde você tem que ver, e se está difícil de você se refazer com isso, busque uma ajuda profissional para ver o que está pegando, o que está mais difícil, né, se é a traição, se é o contexto, se é você, e como tudo aconteceu, né, porque as coisas não acontecem repentinamente. Bom, hoje o assunto, o Breno Rosostolato, falei o nome certo agora, né? O Breno vai discutir esse assunto aqui, ó, pansexualidade, pansexual. Ele vai dar uma definida, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes. Então, ficou aqui a interrogação que vem no próximo bloco. Mas passa aqui o próximo slide para a gente, então, ampliar um pouquinho mais a nossa discussão. Pode passar o próximo, por favor? Sexo e sexualidade. Qual que é a definição de sexo e sexualidade? Porque as pessoas confundem um pouquinho, né, Samara? Sexo é o ato em si, né? É a relação sexual. Sexualidade é a forma de você expressar a sua sexualidade. A sexualidade, ela depende de alguns fatores, e até existe um índice, né, de inteligência sexual, né, de QI sexual, que depende da sua genética, né? Cada um tem a sua própria genética também na esfera da sexualidade, depende da sua cultura, que aí entra então da sua sexualidade, quem foi a sua família, onde você nasceu, o que você discutiu na infância, qual foram as suas experiências, né? Religião, família, educação, e depois vem então as suas experiências sexuais até o momento que você está. Isso depende da sua sexualidade hoje. Então, o sexo é o ato, sexualidade é a forma de expressar o ato, né? Exatamente. Tá? Passa ao próximo, nosso tempinho já acabou o primeiro bloco, hein? As orientações sexuais, então, nós temos o heterossexual, nós temos o homossexual e o bissexual. Hoje surge um termo, a pansexualidade, e é justamente esse que nós vamos discutir no segundo bloco. O próximo slide, que é o desejo. Olha que maçã linda, maravilhosa, né? Desejo está ligado, tem o homem, tem a mulher, tem o transexual, o travesti e outros. Ou seja, vamos discutir o desejo dentro da questão de gênero, do homem e da mulher, e também da transexualidade, o que é, nós vamos discutir isso, do travesti e de outros comportamentos, outras dinâmicas sexuais. Né? É muito assunto, né, Samara? Muito assunto. Mas tem mais. O Ricardão escreveu de novo ou não? Não. Será que ele gostou do que eu falei? Vamos ver. Não sei. E aí, Ricardão, queria saber a responda. sua opinião sobre pansexualidade. Vamos chamar o nosso intervalinho. Então, né, é só um tempo de tomar uma água, rapidinho, não saia daí, já voltamos. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Próstata. Próstata é muito importante você fazer a prevenção do câncer de próstata. A próstata é uma glândula que todos os homens têm, está localizada onde? Você tem aqui, ó, canal da urina, a próstata e a bexiga. Então ela está no final do canal da urina e na entrada da bexiga. Quando ela cresce, ela obstrui o canal. Então você vai ter sintomas. Quando ela não cresce, ela pode ter o câncer de próstata. Cada 6 homens, 2 vai ter o câncer de próstata. Ela é silenciosa, ela cresce na periferia e não aparece. Então o que fazer? A partir dos 45 anos, vai ao urologista, faz o exame físico, faz os exames de sangue, que é o PSA, que é o marcador tumoral,
para ver se dá negativo, faz o ultrassom para ver a bexiga, o crescimento e faz o toque retal. O toque retal é um exame rapidinho, dura 10 segundos, você faz a prevenção e vê se tem algum carocinho, algum nódulo. E esse é muito importante, não fuja do toque retal, porque ele é que pode salvar a sua vida. E logicamente, né, o urologista não vai ficar ligando para você, nem você vai ficando por urologista, não vai criar nenhum vínculo entre vocês, tá certo? Prevenção é o segredo da saúde. Vá lá, faça a sua. Até mais. Eu, Cadu Moliterno, também estou na TV ABCD. Bom, eu comecei no Dieta Saúde, eu estava com 78 quilos, hoje eu estou com 61, a autoestima da gente vai lá para cima, eu hoje me sinto muito mais bonita. Eles perguntam, nossa, o que você fez? Você está de dieta? Eu digo, não, eu fiz uma reeducação alimentar. O conselho que eu daria às pessoas que estão pensando em assinar o Dieta Saúde é que realmente funciona e eu consegui. Hoje eu peso 61 quilos, para nunca mais recuperar. Eu, Natália Guimarães, também estou na TV ABCD. Heitor Martinez, também estou aqui na TV ABCD. Quando eu cheguei nos 72 quilos, eu já estava desesperada. Falei, agora? Aí foi quando eu conheci o Dieta Saúde. Aí eu vi lá, emagreça, comendo. Aí eu me interessei. Falei, emagrecer comendo? Então, esse negócio é bom. Uma ferramenta fundamental também foi o blog, que eu me identifiquei logo de cara. O blog, o contador de pontos, mudaram minha vida. Hoje eu não me vejo mais sem participar do Dieta Saúde. Olá, minha gente, aqui é o Milton Neves, cidadão andreense, um grande abraço para vocês. O Milton Neves adora vocês e eu também vejo a programação esportiva da TV ABCD. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado: Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Olá, já voltamos aqui no programa Doutor do Sexo. Não perca, né? Toda quarta-feira, 21 horas, o assunto sempre picante, sempre aberto. Nós respeitamos todas as religiões, nós respeitamos todas as orientações sexuais, mas a gente tem que falar tudo, né? Falar de todos os assuntos de uma forma muito clara. Estamos aqui com o Breno Rosostolato, psicólogo, terapeuta sexual, hipnólogo e arteterapeuta. É muita coisa, hein, Breno? Bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Ótimo falar sobre sexo, então vamos aproveitar bem esse espaço. Praticar é melhor do que falar, mas vamos falar. Concordo, né? Aqui não se pratica nada. E se você fizer alguma pergunta sobre intimidade, nós não vamos responder, né, Samanta? Com certeza, né? Nossa intimidade é privada. Muito bem, e aí, como que é o seu trabalho? Me fala um pouquinho do seu trabalho, no sentido da parte da sexualidade. Tá, eu tenho a formação em psicologia e comecei a ter esse viés, né, pela sexualidade já há mais ou menos uns 8 anos, justamente porque eu acho a sexualidade
fator preponderante para questões de identidade sexual, né? Eu acho que isso define, não só, vem definindo cada vez mais a vida das pessoas, como eu vinha percebendo, né, por experiência da clínica, que as pessoas apresentavam questões relacionadas à emoção, à afetividade, mas sempre com viés da sexualidade, né? Uma questão sexual por trás dos conflitos psíquicos, emocionais. Isso começou a me despertar uma atenção, eu comecei a estudar, fui me especializar nisso, e a partir de então eu fiquei encantado, né? Encantado não só com as descobertas e como essa sexualidade ela vem tomando uma pluralidade, né, gigantesca no mundo entre as relações, né, nas relações interpessoais, mas principalmente os benefícios, por exemplo, que as pessoas elas têm a partir do momento que elas começam a se perceber sexualmente e elas têm essa autonomia sexual. Ou até não se perceber, né? Porque tem gente que acabam tendo conceitos de si próprio e isso gera muita ansiedade e geram questões até emocionais. Verdade. Né? Porque quem não foi o rapaz que em algum momento da vida não se achou que é homossexual ou que era homossexual, né? Porque tinha um amigo que gostava de estar junto, de abraçar. Quer dizer, a partir do momento que ele teve a consciência ou teve o conceito certo que homossexualidade está ligada a você ter atração física por pessoas do mesmo sexo, mas uma atração física sexual, então aí isso aí vai por terra. É verdade. Então, quer dizer, tem conceitos corretos que você muitas vezes pega de uma forma errada e aí você se classifica, né, Samanta? E inclusive até pegando, né, isso, os mitos sexuais. Né? Às vezes as pessoas vivem presas a esse mito, até a mulher mesmo, no sentido do orgasmo, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e muitas vezes acaba, né, sem conseguir viver aquilo que gostaria. É verdade. Eu tenho a impressão, eu fico com a sensação de que hoje nós estamos vivendo essa liberdade sexual vem dando sinais cada vez mais fortes. Você falou sobre a questão da mulher, como as mulheres também, né, como o papel da mulher vem mudando cada vez mais nos dias de hoje, como os papéis masculinos dos homens também mudaram radicalmente, né, e como esses papéis que eram tão definidos há 50, 60 anos atrás, como esses papéis eles vêm se fundindo cada vez mais, né. Hoje nunca se falou tanto, por exemplo, em homossexualidade, né, como nos dias atuais, né? E eu acho que isso são sinais dessa vida contemporânea, né? Eu acho que é muito importante se falar, porque nós sabemos que você, hoje, para você se colocar assim, dentro de uma sociedade como um bissexual, você vai ter preconceitos mil. Você tem locais que você nem pode falar assim, a pessoa, aquele é um travesti, como se fosse um bicho, como se fosse uma pessoa fora da realidade, quer dizer, e não é, tem que ser respeitado como tal. Né? E até o próprio travesti também tem que saber conceitos dele próprio, porque existem conceitos errados. Por exemplo, o que é um transexual? Né? Transexual é aquela pessoa que não aceita a sua identidade sexual e quer mudar. Perfeito. Na verdade, você é um transexual homem que quer que ele é mulher, eles acham que ele é mulher, ele vive como mulher e quer simplesmente trocar o pênis, tirar o pênis e colocar uma vulva e uma vagina, né? Não é diferente do que é o travesti, porque o travesti tem o pênis e ele tem benefícios com o pênis. O transexual, ele não gosta do pênis. Exatamente. Ele nem lava direito, né? Lava assim no sentido de não gosta de mexer, não fica se olhando no espelho, porque não aceita isso. Então esses conceitos são importantes. Fala o que é pansexualidade. Chegamos na pansexualidade. Vamos falar porque o tempo passa rápido. É verdade. E o assunto também flui. Pansexualidade, o pansexualismo ele rompe, né, um pouquinho com aquele sistema binário do bissexual. O bissexual ele tem essa diversidade, esse desejo sexual projetado para objetos tanto o homem quanto a mulher, né? Então o objeto sexual do bissexual ele é tanto o homem quanto a mulher. Então o bissexual ele tem desejo por homem e por mulher. Isso, esse objeto sexual, esse desejo sexual ele tem essa ramificação. Certo. O pansexualismo, ele rompe então com esse sistema binário, homem e mulher, e ele se permite, né, ele tem como desejo primordial uma variedade maior. O pansexual ele abre um pouquinho mais o leque, né, do seu desejo. Então o pansexual ele sente desejo por homens, por mulheres, por transexuais, operados ou não. Por travesti. Hoje em dia, você estava falando de travesti, eu lembrei de um outro termo aqui também, pensando naquele cartunista Laerte, os cross-dressers, né? Que
que existe o fetichismo, né? Um fetiche por trás também de se vestir. Você assume a tua identidade sexual enquanto masculino, mas você tem o prazer de se comportar, de ter comportamentos e atitudes femininas, né? Como a mulher. Eu lembrei do Laet, porque o Laet, ele se apresenta como mulher em todos os lugares que ele vai, né? Mas o pansexual, ele tem isso, né? Esse leque do desejo dele, ele é muito mais ampliado, né? Ele rompe com todos esses, até com o próprio paradigma do bissexual, onde ele já imaginava que a bissexualidade ela é muito aberta, né? Já não, o pansexual ele fala, não, peraí, a abertura maior é você não ter uma definição para o teu desejo ele está simplesmente solto, né? Ele está livre para você se relacionar com qualquer pessoa. Mas essa é uma questão também meio assim, que tem que ser bem esclarecida, no sentido de, para não gerar um questionamento das pessoas que se consideram heterossexual, mas que em algum momento acha interessante ou sentiu uma certa atração por um outro homem, se ele é ou não homossexual. Né? Se ele, né, Samantha, o homem que recebe um carinho na nádega, gosta do carinho, sente prazer e por ele receber esse carinho acha que é homossexual. Né? São questões importantes hoje, que nós acabamos respondendo perguntas ou até para próprios pacientes. Sim, até porque eu acho que isso acaba confundindo a própria identidade, né? E aí se entra em crise, isso pode se expandir para outras áreas da vida. Então eu acho que as coisas precisam ser bem definidas. Agora sim, Breno, eu gostaria de saber, isso costuma gerar muita culpa nas pessoas, elas vão com mais naturalidade, como é que isso acontece? A questão de se relacionar. Sim, de relacionamentos com várias orientações sexuais, vamos dizer assim. Vamos pensar na seguinte perspectiva, né? É lógico que o pansexual, assim como o heterossexual, como o homossexual, é lógico que em alguns momentos ele não vai sentir culpa em ter determinadas relações, como pode ser que ele se sinta culpado em, sabe, não deu certo com tal pessoa, não deveria ter feito isso, não deveria ter me relacionado com aquela pessoa. A questão da culpa, eu não vejo nem como um viés, não acho que seja muito categórico também para que a gente pense um pouco na questão da pansexualidade. Mas, por exemplo, o pansexual, teoricamente, ele não vai se sentir mal, ele não vai se sentir culpado em se permitir a relação, né? Porque o desejo ele é manifesto, né? O desejo ele está ali presente e ele está indo em busca de satisfação desse desejo, né? Assim como nós, enquanto heterossexuais, a homossexualidade, nós sempre estamos buscando, acho que o barato da vida é justamente isso, né? A gente sempre buscar soluções, né? Ou tentar confortar, né? Acolher ou tentar manifestar da melhor forma possível o nosso desejo, né? Porque o desejo, ele é o cerne de toda a questão. Ele vem sendo sumariamente aí, né, apedrejado, né, culturalmente o desejo ele sempre foi reprimido, né, nós nos desenvolvemos de forma, né, muito recalcada, muito reprimida, e hoje nós temos uma explosão, né, de uma hora para outra. Por isso que muitas pessoas ficam com os questionamentos, dúvidas, porque isso aconteceu de repente, né? Lógico que não é de repente, mas a sensação que as pessoas têm é que isso simplesmente aflorou e assim, opa, peraí, o que eu vou fazer com esse desejo agora? Porque esse desejo não era reconhecido antes. Na realidade, eu acho que além das pessoas se reconhecerem, elas estão se permitindo viver. Exatamente. Porque antes elas não se permitiam viver. E hoje existe essa possibilidade e eu acho que assim, com mais leveza, sem culpa, com mais naturalidade. Exatamente. Então, será que a manifestação do desejo, a gente tem que olhar sempre pela culpa? Será que, né? Com certeza que não, né? Aliás, é uma coisa importante, porque nosso programa também é assistido por técnicos, por sexólogos, terapeutas, outros psicólogos, outros médicos. Deixa claro que aqui nós não estamos modificando classificação nenhuma. A classificação de orientações sexuais ainda está dentro do homossexual, do heterossexual e do bissexual. O pansexual é um termo que surge nos últimos anos, nos últimos tempos, que a gente tem acompanhado a discussão e que talvez tenha surgido para justamente diminuir a culpa. Porque aquela pessoa que ela é heterossexual, em algum momento, ela quer ter uma relação com um homossexual. E não se considera um homossexual. Certo ou não? Sim. Se ele teve desejo para um homem, teve desejo para outro homem, ele é classificado dentro dos conceitos da sexualidade como homossexual. Perfeito. Tá? Mas ele não é um homossexual e ele quis experimentar, surgiu a oportunidade, está ali naquele momento,
às vezes bebeu um pouquinho mais, usou uma droga diferente e tal, e aí depois se culpa pela vida toda. Então aí o termo pansexual, ele engloba tudo de uma maneira muito mais tranquila, quebrando culpas, né? Então, é um termo novo, que pode ser considerado pelos congressos nacionais e internacionais. Aliás, nós vamos ter o congresso, nós vamos falar disso aí, Congresso Internacional Mundial de Sexualidade no Brasil, né, esse ano, que é um termo que vai ser discutido, com certeza, né? Como não tenha dúvidas, eu acho que a discussão é o que leva, né, a gente elaborar, nós temos que pensar, né, temos que refletir sobre essas questões mesmo. Ao crescimento, né? Porque hoje, se nós tivéssemos um programa desse aí há 20 anos, a gente estava preso depois. Quer dizer, porque a gente não podia falar nada, e hoje a gente pode falar tudo. Então, dentro de um programa, dentro de uma internet, nível mundial, tá? Porque, logicamente, tem português no mundo e muitas pessoas estão assistindo. Um dia vai ter tradução simultânea para outros países. Por exemplo, falar de sexualidade, dessa forma que nós estamos falando aqui, isso daí abre um leque de tranquilidade para as novas gerações, né? Porque hoje a sexualidade, ela tem que ser discutida. Chega de preconceito sexual, chega de ignorância sexual. Samantha? O Ricardão, ele está dizendo que, voltando ao assunto do pansexualismo, eu não acho legal. Temos que ter a nossa identidade no sexo. Tudo bem, é uma opinião tranquila, que aqui todas as opiniões são abertas. Eu acho que até, Ricardão, o seu conceito é respeitado e válido. Outros conceitos também são respeitados e válidos. Eu acho que a gente tem que ter hoje cabeça aberta para tudo. Hoje, nos grandes centros, você é hétero, você encontra ali um casal de mão dadas, ou homossexual masculino ou feminino, você não vai ficar batendo, né? Não, vai ficar xingando. E eu acho que o legal da sexualidade é você justamente não concordar, né? Porque os desejos, eles são tão próprios, eles são tão individuais, que é lógico que o que não é desejo, o que não é prazeroso para mim, não é para você. As discordâncias também, eu acho que é o que faz com que a gente consiga pensar na sexualidade de uma forma muito melhor, né? Muito mais ampliada. Então, eu acho que a discordância é muito válida. Daí o nosso tema hoje, né, do nosso programa é segredos do desejo sexual, que talvez você tenha pensado outra coisa quando começou. Mas a gente está falando, assim, um segredo um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais detalhada e mais nova, novidade. Quer dizer, até onde vai o limite do desejo, o que passa a ser um fetiche, o que passa a ser uma fantasia e o que de repente é uma demonstração e aceitar até uma orientação sexual. Olha só, vamos lá, uma coisa curiosa, você estava falando sobre a questão do homem sentir desejo, achar um outro homem bonito e se sentir, será que eu sou homossexual? Se questionar em relação à sua virilidade, à sua masculinidade, por conta de um possível desejo que ele sentiu por outro homem. Eu tenho uma outra impressão também que me fica, e são meramente impressões, né? Porque nós sempre levantamos hipóteses aí e a gente não consegue fechar nada. Que o conceito também de homem e mulher, né, como eu acho que isso vem mudando radicalmente, considero também que os homens, eles passaram a ter mudanças significativas na vida deles, justamente porque eles têm como referência muitas mulheres. Então, assim, homens passaram a ser mais sensíveis, discutirem a relação, aprenderam que chorar faz muito bem, né? Tem participado mais da vida dos filhos, né? Coisa que há muito tempo, né? Coisas que anos atrás não participava o homem, era meramente um provedor, né? O pai. Quer dizer, o homem, com essas mudanças, ele ficou um pouco mais sensível, um pouco mais feminino? Talvez tenha ficado. Nós vamos entrar com essa dúvida agora no intervalinho, tá? Nós terminamos aqui o nosso segundo bloco. Eu sei que nós já temos perguntas aqui esperando, tá? E o Breno, que é o nosso convidado de hoje, excelente, ele vai falar mais então um pouquinho dessas questões do homem e da mulher dentro de um minutinho. Então, vai lá, xizinho, aguinha, rapidinho, precoce, que nem uma ejaculação precoce, e volta aqui que nós estamos aqui no programa Doutor Sexo em um minuto. Gente, passa. Martinez, também estou aqui na TV ABCD. Quando eu cheguei nos 72 quilos, eu já estava desesperada. Falei, agora? Aí foi quando eu conheci o Dieta Saúde. Aí eu vi lá, emagreça, comendo. Aí eu me interessei. Falei, emagrecer comendo? Então, esse negócio é bom. Uma ferramenta fundamental também foi o blog, que eu me identifiquei logo de cara. O blog, o contador de pontos, mudaram minha vida. Hoje eu não me vejo mais sem participar do Dieta Saúde.
Olá, minha gente, aqui é o Milton Neves, cidadão andreense, um grande abraço para vocês, o Milton Neves adora vocês e eu também vejo a programação esportiva da TV ABCD. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado. Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. É um prazer, sou Edmundo, também estou aqui na TV ABCD. Não, eu até esqueci. Olá, voltamos rapidinho, né? Você viu que foi precoce mesmo, porque aqui, programa Doutor do Sexo, tvabcd.com.br, toda quarta-feira, 21 horas, né, que eu quero a sua participação. Então o assunto aqui está fervendo, é pansexualidade, é questões masculinas, femininas, um assunto bem difícil de ser discutido até dentro da nosso dia a dia. Eu estava olhando para um lado, é que eu só estou meio vesgo hoje, viu, pessoal? É assim mesmo, tá? Então, Breno, me fala uma coisa, você estava falando de questões do homem e da mulher, tá? Desejo. Hoje você acha que os homens, eles estão questionando até o seu próprio desejo? Por exemplo, o que é heterossexual, ele está colocando para fora o desejo de uma forma clara, às vezes ele fica com dúvida. Como é que você enfoca isso daí? Tá, não sei se é tão claro assim quanto... como seria talvez bom para ele, mas as pessoas estão se questionando mais a respeito dos seus desejos e estão percebendo que esses desejos eles vão tomando caminhos tortuosos aí, eles vão se se multiplicando de uma forma que eles não conseguem se controlar. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar assim, o homem, eu acho que os homens, e eu estou batendo muito nessa tecla porque os homens eles sempre tiveram aquela posição hegemônica, né? Do machão e tal. E os homens eles vêm percebendo também que o desejo deles, né, a própria postura masculina, vem tomando uma outra forma, né? Os homens estão muito mais sensíveis, eles estão ficando mais femininos, né? Eles estão mais femininos mesmo, enquanto as mulheres estão mais masculinas, né? Haja visto os produtos, você vai na farmácia, você vê lá nas gôndolas produtos, né, para creme para as mãos, para o rosto, para o público masculino. Então os homens eles estão num momento de crise, né? E ao mesmo tempo de descoberta, falando assim, puxa, peraí, o meu desejo é para uma mulher, ok, mas a minha posição, né, a minha posição social, ela vem tomando uma outra forma. Eu tô me comportando de uma maneira diferente. E os homens, como sempre tiveram, né, a questão da masculinidade muito bem definida, né, por uma questão social, por uma imposição social, até por um sistema patriarcal, de repente, isso quando é rompido, né, que esse sistema patriarcal já deixou de ser também já há algum tempo, os homens agora se sentem perdidos. E as mulheres não estão nesse mesmo patamar, por quê? Porque as mulheres, embora a repressão que elas tenham sofrido, que elas sofreram, por sinal, hoje dá condições, elas conseguem ter uma percepção muito melhor do corpo delas, né, da sexualidade delas, elas se permitem com muito mais leveza, né, a ter contato com essa sexualidade. Até isso eu queria fazer uma pergunta para você, Samanta. O fato das pessoas, homens e mulheres, independente da orientação sexual, que eles, assim, hoje conseguem entrar mais dentro de uma sociedade que era só do homem ou só da mulher. Isso melhora ou piora a sua condição psicológica? Eu acho que, assim, atualmente, eu acho que isso vem confundindo.
Então o homem, por exemplo, eu percebo que dentro dessa concepção, ele tem o medo do desempenho sexual, porque ele não sabe como lidar com essa mulher nova, que é uma mulher muitas vezes, né, mais forte, mas que quer mostrar poder, ou que quer disputar poder com esse homem, que ela quer se colocar na cama e quer ser satisfeita, né? Então o homem muitas vezes ele não sabe lidar com isso, né? Por outro lado, eu acho que a mulher ela também não sabe passar isso, né? Porque se o homem antes gostava de carinho e hoje esse homem ele gosta de receber carinho, ele também está mais sensível, então acho que a mulher ela tem que chegar nesse nível de igualdade também. Então eu acho que equilibrar isto não está sendo fácil. Eu acho que isso confunde muito, acho que isso muitas vezes traz muitos conflitos familiares, muito conflito entre o casal, justamente por não saber lidar com essa questão, né? Então eu acho que as pessoas buscam isso, né? Porque isso eu acho que é fascinante, é muito gostoso de ver que chegou nessa igualdade, porém eu acho que as pessoas ainda não sabem lidar com isso, porque foi uma evolução muito rápida. Eu acho que até a dica hoje do programa para você, ela tá se percebendo, que é no sentido seguinte: você tem a sua sexualidade, você tem o seu sexo, a forma de expressar a sua sexualidade, os seus desejos, os seus fetiches. Não se culpe por nada. Simplesmente, se você de repente, você acha, não, eu estou começando a agir não tanto como um homem, como um macho, e estou tendo a agir até umas ações meio femininas, ótimo. Você está mudando para melhor porque você está curtindo isso, você está gostando e está sentindo prazer. E essas mudanças que hoje nós temos que enfrentar, as mulheres gostam, porque a mulher gosta muito do homem que transmita carinho, amor, que na sexualidade ele seja um homem assim mais ligado, focalizado, não tanto aquele machão. E a mulher, por outro lado, também gosta de repente de ousar, tomar a postura do homem. Não, hoje eu vou tomar conta, entendeu? Você vai fazer o que eu quero. Aí, o fetiche, a fantasia, troca de papéis, e aí gera o quê? Prazer e crescimento da sexualidade do casal. Gostaria de dar até um exemplo, aquele livro, Os 50 Tons de Cinza, um livro, uma coqueluche. A história do livro nada mais é do que um homem dominando, né, fala ali da sadomasoquia, mas dominando uma mulher, né, e a mulher sendo ali, logicamente que ela não é forçada, mas ela se coloca à disposição dos caprichos e desejos sexuais do homem. Eu diria para vocês que se a escritora tivesse feito o contrário, né, a mulher dominando o homem, coisa que hoje em dia acontece muito, porque as mulheres elas estão nessa posição agora de autoridade também, né? Elas estão tão autônomas que elas estão coordenando, elas estão comandando, inclusive, as relações sexuais, né? As relações sociais e sexuais. Então, entre quatro paredes, agora não é mais o homem que manda. Mas isso eu tenho que devagar, né? Porque senão, o maior causador hoje de disfunção erétil, hein? Os homens estão broxando muito com essa pressão, né? Verdade. Eu concordo, e eu também acho que assim, esse livro também está fazendo muito sucesso, porque, embora ela cede, ela contesta, né? Ela contesta porque justamente faz parte dessa geração, ela também ser dominante. Então ela fala, por que eu tenho que me submeter a tudo que ele quer? Né? Então eu acho que o grande sucesso, eu acho que é bem isso, porque e hoje eu acho que muitas mulheres acabam se identificando porque elas cedem, mas contestando, né? Por que eu tenho que fazer, por que eu tenho que ceder se eu também sou controladora, se eu também, né, se eu também sou poderosa, se eu também quero dominar. E aí deixa eu dar então a segunda dica para vocês, no seguinte sentido: você quer mudar, você quer fantasiar, você quer fazer alguma coisa diferente, vá um pouquinho devagar. Essas mudanças elas têm que ser lentas. Então a grande dica é você observar. É você, no seu dia a dia e durante a sua expressão da sexualidade, eu estou no ato sexual, de uma forma que você vai encontrar como, observar qual que é a resposta. Porque se você vai querer dominar e esse homem nunca foi dominado, a resposta talvez não seja aquilo que você quer. Então tem que ser com calma, tem que conversar um pouquinho sobre o assunto, de uma forma assim bem gostosa, descontraída, não na hora da transa, porque senão vai acabar a transa depois, né? Se a perna parar de tremer, aí vocês conversam um pouquinho, tá? Assim, isso que é importante, é observação. É você olhar, investir em algum pensamento de como melhorar a sua sexualidade frente à observação que você está vendo. Você não pode mudar o outro, você pode aceitar as mudanças do outro ou não, ou discutir. Esse então é o crescimento que a gente sempre aqui dá algumas dicas, assim, fechando alguns assuntos, para as pessoas terem um crescimento, né? Porque nós não estamos ensinando sexo para ninguém. A gente simplesmente discute e as pessoas podem provocar mudanças e melhorar. Né? Perfeito. Então, eu tenho uma pergunta da Viviane, ela está dizendo, vocês acham que esse livro traz algo novo para as relações sexuais? Por favor. Interessante. Eu acho que traz sim. Eu acho que
o livro ele acaba instigando, né, leituras de contos eróticos, né? Eles vão criar, estavam falando da fantasia logo no primeiro bloco, eu estava prestando atenção, a fantasia justamente ela está pautada nisso, né? No poder imaginativo que as pessoas têm de entrar, por exemplo, naquela leitura, né? E fantasiar sexualmente é algo que falta muito, eu acho que nas relações, né? Ao invés de você simplesmente é algo automático, né? Você vai lá, faz e cumpre uma função e acabou. Eu acho que a fantasia, ela permeia ali o quê? As preliminares, né? O contato do olhar, porque a gente, né? Eu acho que o casal ele tem que se amar também, ele tem que se sentir desejado através do olhar do outro, o toque, né? Refinar esse toque não é uma coisa, logicamente, que tem a pegada que os jovens falam tanto, mas mais do que isso, né? Eu acho que você pode aí esmiuçar muito mais essa relação sexual. E os livros como 50 Tons de Cinza, eu acho que traz também a questão do fetiche, né, que eu acho que é permitido, não há mal nenhum nisso. Eu acho que esse foi o grande segredo, né, do livro. É você se permitir viver o seu fetiche. Verdade. Né, porque eu acho que as pessoas às vezes fantasiam, mas têm um pouco de medo. E ali eu acho que deu um pouco dessa permissão. Eu acho o seguinte, que esse livro trouxe, como outros que estão surgindo aí, uma mudança um pouquinho no sentido de como você vai transmitir as questões da sexualidade, discutir a questão da sexualidade. Porque ninguém está fazendo apologia, né, divulgando aqui o sadomasoquismo. Eu acho que nem é isso. O sadomasoquismo ainda é uma preferência da minoria, não é da maioria. Né? A dor nem sempre está ligada ao prazer para muitas pessoas. Para alguns sim, para os outros não. Para a grande maioria ainda não, ou não. Então, quer dizer, eu acho que o grande é a discussão, a ousadia e a novidade, onde você pode fantasiar, você pode criar, você pode estudar e procurar novidades. Sexo a gente vai aprendendo sempre, né? Aquele que acha que sabe tudo sexo é porque não sabe nada. Tá fora, descarga. E o casal, né? O casal, isso tem que partir do casal. O casal que tem que conversar e dialogar e saber qual é a grande brincadeira entre eles, né? Essa afinidade que é criada entre os casais, que eu acho que é importante na relação sexual. Dentro do casal homossexual, o bissexual, o heterossexual, o pansexual, tudo. A Mariana, qual a sua opinião sobre Ménage? Ménage à Trois. Minha opinião é que se isso for concordado, né, se for algo que o casal se permita, que eles queiram, né, que já tenha sido conversado, que eles sentem a vontade em praticar, não vejo mal também nenhum. Né? A gente pensa naquela questão da traição. A traição ela acontece mediante ao fato de você não falar para o outro sobre o desejo que você está sentindo. Você pode até ter o desejo por alguém do seu trabalho e de repente suprimir, né, suplantar isso, tentar esquecer para que esse desejo não venha a se concretizar. E aí depois você vai para casa, aí esse conflito ele fica latente, ele fica presente, e isso pode atrapalhar a relação. O desejo ele tem que ser exposto. Então, se você está sentindo desejo por alguém, converse com o teu parceiro, né? Veja como é que isso chega na relação, como é que vocês podem lidar com isso da melhor forma possível. A traição, eu acho que quando você se permite ao Ménage, né, tem um outro movimento também que é o poliamorismo, né? O poliamorismo é a relação, você tem uma relação e você pode se relacionar com quantas pessoas você quiser, né? A relação sexual e amorosa, mas o teu parceiro ele sabe disso. E a liberdade também é dada a ele. Ele pode se relacionar com outras pessoas. Quer dizer, você tira a culpa, você minimiza o conflito, né? E você não precisa ficar se escondendo, você não precisa esconder suas relações, os seus desejos. Isso pode ser plural, né? Isso pode ser multiplicado, isso pode ser estendido a outras pessoas. E quem está com você não vai se sentir traído, ele não se sente, você não está sendo infiel com ele, mas está sendo fiel ao seu desejo. Essas novidades não são assim tão aceitas ainda dentro da nossa sociedade, não mesmo. Porque tem a questão do estar junto, do casamento, né? Mesmo que uma união estável, que as pessoas querem, né? Aliás, dentro de tudo que nós estamos conversando, lembrando da sexualidade segura, né? Usar camisinha sempre, porque as doenças estão aí e então entrou em contato com secreção, você está exposto a pegar ou transmitir alguma doença. Então, sexualidade segura, né? Bom, qual a opinião de vocês sobre sexo com o animal?
Nossa, pergunta... Aí já não entra nem, tem que ter um termo novo, né? Isso assim, daí é zoofilia, né? Mas é eu digo assim, não entra dentro do ser homossexual ou heterossexual. Não, mas você sabe que... não, sim, mas tá dentro de um fetiche, né? tá dentro de um desejo, é uma parafilia até, né? Que são fetiches patológicos. As parafilias, elas geram muito conflito para as pessoas que têm esse tipo de desejo, né? E aí você tem, além da zoofilia, você tem coisas até mais pesadas, né? Coprofagia, coprofilia, melhor dizendo, né? Que é o ato de defecar, né? Enfim, na boca do parceiro e coisa, ou receber isso também. É bem complicadinho, né? Esse tipo de relação, porque causa conflito e eu não consigo perceber muito prazer, né, alicerçado, aliado a conflito. O prazer, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser leve, ele tem que ser espontâneo. Eu acho que se você está fazendo algo né, com o intuito de ser prazeroso, mas esse prazer, ele não se configura, ele não existe, e o que existe de fato é um conflito por trás disso, dessa relação, então você talvez tenha que ressignificar os teus posicionamentos, as tuas escolhas, né? Mas enfim, nós já estamos falando de uma patologia também. Quando está gerando algum sofrimento, alguma coisa, tem que pegar e procurar ajuda profissional se existe sofrimento. Tudo na sexualidade é válido, cada um é cada um, dentro do quarto pode tudo, mas o importante é que não tenha sofrimento, nem físico e nem psicológico, que não seja aceito. Aí você tem que buscar uma ajuda profissional. Nosso programa está finalizando, eu queria que você, Breno, deixasse uma mensagem aí de 30 segundos, uma mensagem final para quem está aqui nos assistindo. Bem, primeiro agradecer então o convite novamente, agradecer as perguntas que vocês fizeram e gostaria de falar que a questão da autonomia é algo importante, né, se perceber, saber quais são as tuas posições dentro de uma sociedade que vem mudando radicalmente, conseguir não só perceber, mas se permitir a vislumbrar todas essas mudanças. Isso é importante para a nossa saúde mental, física e principalmente sexual, porque a sexualidade é algo primordial e será sempre pauta, né? Será sempre motivo de discussão e mudança daqui para frente. Onde as pessoas podem te achar, Breno? Bem, site. No meu site, que eu tenho um blog, né, o brenorosostolato.blogspot.com.br, que é onde eu coloco meus artigos, né? Sou Breno Rosostolato, eu estou no telefone, eu estou na clínica, né? Eu tenho uma clínica ali na região do Carrão, né? Próximo do Carrão, telefone 2097-3513, para quem tiver interesse. Tem seu e-mail na tela. E tem meu e-mail aí, pode mandar um e-mail à vontade também, perguntas, tranquilo, à vontade. Obrigado. Okay. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado a vocês. Voltará aí para a gente conversar mais, porque o assunto é picante. Poxa vida, eu senti falta. Corre rápido, né? Samanta, sua mensagem? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer você, Breno, pela participação. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Acho que foi muito válido, né? Gostaria de agradecer muito as pessoas que estiveram aqui, que participaram. Hoje foi muita participação. Infelizmente a gente não pode, né, publicar tudo, falar tudo que se escreve, mas o importante é você estar participando. Eu li aqui tudo o que foi escrito e desejo para vocês uma boa semana e espero vocês na próxima quarta-feira às 21 horas. Muito bem, então terminamos o nosso programa. O importante é você estar aqui junto com a gente toda quarta-feira, aqui na TV ABCD, que abre esse leque, tem muitos programas, assista os nossos programas anteriores, entra lá, se cadastra, tá? O importante é que você tenha, assim, curtido, aprendido, ou então deixou uma hora para você pensar na sexualidade sua, do mundo, dos conceitos, que isso é importante, né? Então, lembrando que hoje, nós estamos no programa número 59, no programa número 60 nós vamos trazer outro convidado, outra discussão para ter o seu crescimento dentro da sexualidade. Quer nos achar? Então você vai lá no Facebook, Doutor do Sexo, é doutor, escrito Doutor do Sexo, participa, se compartilha, dá a sua mensagem e pode achar tanto eu como urologista e sexólogo, como a Samanta, você como psicólogo e terapeuta sexual, você pode achar lá no nosso site mesmo também, ou então o próprio nome, você vai lá, celsomarzano.com.br, tem o site, tem endereço, tudo, estamos à sua disposição. Um grande beijo, um abraço, até a semana que vem, e vai pensando em sexo, né? Praticar, não sei se vai praticar muito, mas vai pensando em sexo e vem aqui na quarta-feira discutir isso com a gente, tá? Um beijão e até a próxima.